Amigos do programa Momentos de Reflexão, quinta-feira, 7 de março, e nós estamos vivendo esta semana, a terceira semana do tempo quaresmal. E hoje a Igreja nos recorda as duas santas africanas, Santa Perpétua e Santa Felicidade. As duas foram martirizadas em Cartago, atual Tunísia, durante a perseguição de Séptimo Severo, imperador romano. Perpétua era rica e Felicidade sua escrava. Ambas foram presas por professar a fé cristã no ano 203. Santa Felicidade estava grávida e teve um filho na prisão, e 2 dias antes de seu martírio. As duas sofreram o martírio sendo estraçalhadas por animais ferozes no anfiteatro de Cartago. Essas duas santas figuram no martiriológio romano e do cano católico da Igreja no mundo inteiro. E nós vamos meditar no Evangelho de Jesus, segundo São Lucas, no capítulo 11, os versículos de 14 a 23. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu, mas conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízos. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Pois bem, irmãos e irmãs, liberdade e dignidade dadas àquele homem escravizado não foi do agrado de alguns que começaram a falar mal de Jesus. Como é difícil admirar o bem praticado. Essa atitude para com Jesus acontece ainda nos dias de hoje, quando não aceitamos a sua verdade ou apostamos em nossas verdades. Enquanto o coração humano estiver fechado ao convite divino, nada será transformado em nós.
Jesus afirma: quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Eram muitos os que não tinham coragem de tomar a decisão diante de Jesus, apesar de seu jeito de ser, de suas palavras e de seus milagres. Não é possível crer em Jesus e não crer e crer ao mesmo tempo, ou seja, confiar em Jesus e não querer a sua adesão total. Quer que o reconheçamos como nosso único Salvador e nossa única esperança, porém buscamos sempre a nossa vontade. Jesus nos fala ao coração e Ele nos atrai. Podemos tranquilamente confiar nele e nas reações do povo frente a Jesus, que são diferentes. Uns o louvam, o admiram, e outros, como em nosso texto de hoje, o criticam e desqualificam. O homem mudo da narrativa de hoje representa as pessoas que haviam se deixado submeter e manipular pela ideologia oficial do povo de Israel. Jesus decide libertar o homem mudo dos seus demônios e tirar ele daquela realidade espiritual, que a realidade social e legal não permitia que ele fosse curado, e impediam de ter a voz e a vivência na sua comunidade. Uma parte do povo alienada por esta ideologia, e depois que o homem recobrou a sua voz, interpreta a ação de Jesus como uma realidade demoníaca. E Jesus sabe que o povo está dividido e, por isso, convida-o a pôr-se do seu lado, o lado de Deus. Hoje, muitas de nossas instituições governamentais e até eclesiais e familiares padecem da síndrome da mudez e da surdez, enquanto o Evangelho quer despertar o sentido crítico e da liberdade de todos os povos. A exemplo das duas santas hoje celebradas, Santa Perpétua e Santa Felicidade, também todos nós somos convidados a sermos homens e mulheres que continuam sendo condenados e até muitas vezes excomungados e silenciados, mas precisamos querer devolver e viver a realidade do povo diante e não se calar diante da injustiça e da falta de liberdade para viver, sobretudo, a nossa fé como cristãos batizados. E podemos nos perguntar: como curar a nossa surdez, a nossa falta de compreensão no mundo de hoje? Portanto, irmãos e irmãs, sejamos um pouco mais autênticos em viver a palavra de Deus. Nesse tempo quaresmal, a Igreja nos oferece tantas oportunidades de nos refletirmos sobre a palavra de Deus e mudar a nossa conduta diante
da realidade desse mundo que carece tanto de testemunho de fé. Peçamos, portanto, a Deus, pelos nossos irmãos, os enfermos, pelas pessoas que nos pedem orações, os profissionais da saúde, as pessoas que sofrem muita violência por esse mundo afora, e pela paz mundial. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.